Olá pessoal, agora a gente vai começar uma série de aulas falando sobre funções reais de várias variáveis. Até então a gente tem estudado funções vetoriais, certo? Então, quando a gente está trabalhando com funções de várias variáveis, a gente não vai estar trabalhando com vetores, né? A gente vai trabalhar com funções que são representadas por mais de uma variável. Vocês vão perceber que no cotidiano da gente, no nosso dia a dia, geralmente as funções que existem, elas não dependem apenas de uma variável, elas dependem de mais de uma. Então eu quero começar citando alguns exemplos de coisas do cotidiano. Por exemplo, considera o cilindro com um volume V de raio R e altura H. Vocês sabem que a expressão que representa o cilindro, ou a equação do cilindro é πr ao quadrado, que seria o círculo, e H é a altura, né? E esse valor de R, ele pode variar, né? O raio, ele pode variar, ele pode ser maior ou menor. Da mesma forma que a altura, ele pode crescer ou diminuir. Então, dessa forma, a gente diz que o volume é uma função de duas variáveis. Alguém pode perguntar, professor, e o π? Não, π é uma constante, é um número. Então, os únicos termos que a gente pode ter variando aí seria a altura e o raio, não é isso? Então, a gente tem uma função de duas variáveis. Então, como essa imagem pode mostrar para vocês, você pode variar a altura, né? Você pode também variar o raio, né? Ele pode ficar maior ou pode ficar menor. Então, dessa forma, a gente tem uma função de duas variáveis. Um outro exemplo de uma expressão que geralmente a gente vê na química ou na física é a expressão do gás ideal, que é dada por P, que é a pressão, é igual a nRT dividido pelo volume, certo? Em que N ele é um número de partículas, T é a temperatura, V é o volume e o R é uma constante, não é isso? Percebam que o P ele é proporcional ao número de partículas, a pressão, né, é proporcional ao número de partículas, é proporcional também à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. E o volume vai estar no denominador. Quanto maior o volume, vai ser menor a pressão, porque ele é inversamente proporcional, como pode ser visto na expressão. Então, aí as coisas que a gente tem variando seria o número de partículas, a temperatura e o volume. Como essa ilustração está apresentando, olha, se você, primeiro, vamos ver, se você aumenta a temperatura, a pressão também está aumentando, não é isso? Ou, se você coloca mais partículas, se você acrescenta mais partículas, a pressão ele também vai aumentar, olha. Está aumentando, nesse caso ela não se alterou porque o volume ele aumentou. Enfim, dessa forma a gente tem essas três variáveis, olha, aumentando as partículas, a gente tem uma variação. Se não variar o volume, automaticamente a pressão ela vai aumentar. Diminuindo o volume, a pressão aumenta. Tá ok? Então, é uma outra exemplificação de uma função que tem mais de uma variável. E, por fim, a corrente de um circuito. Você tem um circuito elétrico e vocês sabem que a corrente ela depende da tensão, né, que, nesse caso, como é uma fonte contínua, a gente considera uma constante, né, um valor constante. E os resistores. Então, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. E a gente sabe também o seguinte, que a corrente, a gente tem a corrente I, ela pode ser dada pela tensão, que eu vou chamar de E, dividido pela resistência. Eu estou colocando só um R, mas é a resistência geral. Nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 resistências. Então, posso dizer o seguinte, resistência 1, mais resistência 2, mais resistência 3, mais resistência 4, mais resistência 5.
né? Dessa forma, a gente tem 5 resistências. Percebam, se eu variar essas resistências, automaticamente a minha corrente vai aumentar. Na realidade, se eu variar qualquer uma dessas resistências, dessas 5, a gente vai ter uma corrente alterada. Então, dessa forma, a gente conclui que isso aqui é uma função que ela contém 5 variáveis. Cada uma resistência, ela é uma variável independente, né? Cada resistência independe da outra, tá certo? Não se preocupe que nessa disciplina você não vai precisar aprender eletricidade, não vai precisar revisar química. Isso aqui são só exemplos ilustrativos para apresentar a você onde funções de várias variáveis estão presentes. Então, o que seria uma função real? Uma função real é uma função que o seu domínio é um real, tá certo? Então, a gente tem, por definição, que o domínio dessa função real está contido no real e vai para um real, certo? Agora, a função de várias variáveis é o seguinte: um conjunto n-dimensional, domínio contido no Rn, isto é, os elementos do domínio são n-uplas ordenadas. Então, você tem, no caso, par ordenado se fosse 2, trio ordenado 3, n componentes a gente chama de n-upla, de números reais, certo? Então, se cada ponto P do conjunto D está associado a um único elemento Z pertencente aos reais, temos uma função que tem o domínio no Rn, né? Então, esse Rn vai depender da quantidade de coordenadas ou quantidade de variável que a gente tiver, e a solução, a resposta, ela sai um número real. Então, essa função é chamada de função de n variáveis reais. E uma das formas de representar seria f de x1, x2, x3, xn, né? Ou então a representação z igual a f dessas variáveis. Então, o conjunto D é denominado domínio da nossa função. Tá ok? Então, exemplo 1. Determine o domínio da função cuja representação gráfica está apresentada na seguinte figura. Olha, você tem uma circunferência, não é isso? Então, está num plano, você percebe que tem raio 2, não é isso? Então, quais são os valores que a gente pode ter? Olha, a gente sabe que essa expressão é o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4, né? Se a gente tem um raio 2, então os valores que a gente vai ter aqui na constante vai ser 2 ao quadrado, que seria 4. Então, a gente tem a circunferência. Então, a gente tem uma função que tem 2 variáveis, que seria o x e o y. Dessa forma, eu posso dizer o seguinte: que o domínio da minha função, vai ser igual a todos os pares ordenados x, y, que pertencem ao R2, na condição, olha, são todos os valores x e y que pertencem ao R2. Isso aqui eu estou dizendo de onde ele veio. Na condição seguinte, que o valor de x, olha, o valor de x ele vai variar entre 2 e menos 2. E o valor de y do mesmo jeito, ele vem de menos 2 até 2. Então, eu posso dizer assim, ó, que x ele é menor ou igual a 2, maior ou igual que menos 2, e y do mesmo jeito. Ele é menor ou igual que 2 e maior ou igual que menos 2. Então, o domínio dessa função vai ser exatamente esse. Ok, façamos uma representação gráfica do domínio das seguintes funções. F de xy é igual a ln de x menos y. Bom, a gente percebe que tem uma função de 2 variáveis, que são x e y. Então, o domínio está contido no R2. Então, posso dizer assim, ó, primeiro, domínio de f é igual aos pares ordenados x e y, que pertencem
ao R2. É importante destacar que você não pode colocar R, porque se dizer que x e y pertence a R, você está dizendo que valores com duas coordenadas estão nos reais, e não, é no R2. Né? Se você tivesse x, y, z, ele pertenceria a quem? Ao R3, porque você tem 3 coordenadas. Tá ok? Isso é importante. Tá ok? Observe. O ln de x menos y. Ln de x menos y. Vocês sabem que o logaritmo ele aceita apenas, no argumento dele, valores maiores do que zero. Então, x menos y obrigatoriamente tem que ser maior do que zero. Ou seja, x é maior do que y. Ok? Então, esse vai ser o domínio da função. X maior do que y. Agora, a gente precisa fazer uma representação gráfica desses valores, né? Onde é o que a questão pede, né? Faça uma representação gráfica. Então, percebam o seguinte. Você tem o eixo XY, tá ok? E para ajudar nessa representação, vamos fazer a bissetriz aí dos quadrantes ímpares? Essa bissetriz é o seguinte, é uma reta que passa pelos quadrantes ímpares, não é isso? Então, vou demarcar ela aqui. Por que eu estou demarcando ela? Eu sei que essa reta indica os valores que x são iguais a y, ou que y são iguais a x. Os valores de x, né? Então, se eu pegar um ponto, por exemplo, que está abaixo dessa reta, esse ponto aqui são os valores de x que são maiores do que y. Pega um exemplo. Esse ponto aqui, por exemplo, seria 2 e 1. Né? O valor de x é maior do que o de y. Ou pegue qualquer um outro, né, que está debaixo dessa reta, vocês vão perceber que os valores de x são maiores do que y. Então, isso faz a gente perceber que nessa região, nessa parte superior, né, a gente tem o quê? Que essa parte que eu achurei agora, os valores de x são maiores do que y. Agora, nessa parte de baixo, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Né? Será que a região toda é aqui? Né? Então, vamos ver o seguinte, olha. Nesse ponto aqui, eu pego aqui, eu sei que aqui, x é igual a 2, não é isso? E o y é igual a menos 1. Então, olha, nessa região também, a gente tem um valor de x maior do que um valor de y. Agora, olha, nessa outra região aqui, se eu pegar esse ponto aqui, que é menos 2, e pegar o valor de y, percebam que o y vai ser 1 e o x vai ser o y vai ser menos 1 e o x vai ser menos 2. Não é isso? Então, nesse caso, o y é menor do que o x. Então, não satisfaz essa condição. Só que vamos descer mais aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui, se eu pegar menos 2 e menos 3, não é isso? Nesse caso aqui, a gente tem um x maior do que um y, não é isso? Então, olha, novamente, a região que a gente está interessado é essa região aqui de baixo, ou seja, a região que está abaixo dessa reta vermelha. Aí você pode perguntar, e a reta vermelha, ela está incluída nessa região? Não. Por quê? Porque na reta vermelha é onde o x ele é igual a y. Né? A gente está interessado exatamente nos valores de x maiores do que y. Tá ok? Bom, pessoal, então mais questões como essa vão estar disponíveis no fórum de discussão, tá certo? Não deixe de participar e qualquer dúvida estarei à disposição. Até a próxima aula.